Escribí una carta despidiéndome de mi familia. Era tanto sufrimiento que estaba decidido a ponerle fin a mi vida. Mi madre, ella servía a los espíritus y antes de que yo naciera, ella me ofreció a mí y a mi hermano, que somos gemelos, a los espíritus. Nuestro parto fue un parto de alto riesgo. Mi madre tuvo 3 paros cardíacos y después de eso mi vida siguió siendo un sufrimiento. Durante mucho tiempo, cuando tenía 2 años, incendié mi casa por un accidente con mi padre. Y también caí dentro del fuego. Por eso tengo toda la parte izquierda quemada, con quemaduras de primer y segundo grado. Al llegar a mi adolescencia, tuvimos contacto con la pornografía. Eso no salía de mi mente. Así que me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana buscando eso, relacionándome con personas en línea muchas veces, y eso fue evolucionando hasta la adultez. Tenía una depresión muy fuerte, ya no quería salir de casa, no quería relacionarme, solo quería sobrevivir. A los 21 años tuve una crisis epiléptica, tuve epilepsia. Así que tenía crisis convulsivas en medio de la calle, en el trabajo, en el metro. ¿Cuántas veces fui auxiliado por los guardias del metro, llevado a hospitales sin saber ni siquiera dónde estaba? Muchas veces. Despertaba después de muchas horas dentro del hospital y el médico con el diagnóstico de que debía tomar medicamentos por el resto de mi vida. No había una cura. En un determinado momento, incluso tomando los medicamentos, incluso yo, teniendo todo un cuidado, hubo un día en el trabajo que yo tuve una crisis al punto de casi morir. Se me reventaron un montón de venas en la cara y ese dolor, ¿no? Regresé a casa con la cara hinchada, la lengua mordida, con dolores en el cuerpo. Mi madre todavía servía a los espíritus cuando no encontraba solución. Ningún médico me daba esperanzas de que tuviéramos una cura, nada. Y mi madre, un día, de madrugada, estaba escuchando, o mejor dicho, viendo una programación de la iglesia. Entonces, en ese momento, al ver la programación, mi madre decidió abandonar los espíritus, la parte del espiritismo, y fue al día siguiente, ya en la Iglesia Universal, donde se convirtió en una mujer cristiana. Y luchando por la familia. Yo ya había escrito una carta de despedida el sábado por la noche y hasta fui a comprar un solvente de pintura para un intento de suicidio, de hecho, de verdad. Porque ya no veía esperanza en mi vida, no veía qué más hacer y pensaba que ese dolor se resolvería a través del suicidio. Y ahí lo tomé, prácticamente medio litro de ese solvente. Y fui al hospital. Antes de ir al hospital dejé un recado en la nevera. Mamá, intenté matarme y fui al hospital. Los enfermeros me pusieron en un lugar separado para realizar los procedimientos principales, donde vimos que eso tuvo una consecuencia. La consecuencia fue una pangastritis. Son varias gastritis en el estómago. Después de ese intento de suicidio, todos ya sabían que Alan era como la oveja negra de la familia. Nadie más creía en mí. Era el hijo que daba problemas y mi madre siempre luchando por mí. Mi padre, mi hermano se convirtieron. A través de esos votos, a través de la fe de mi madre, de mi familia, llegué a la Iglesia Universal. Y en el primer día llegué a casa feliz, llegué a casa ligero y dormí bien toda la noche. Entonces, eso ya fue un diferencial. Y cada día yo estaba un poco más alegre, más feliz, me bauticé en las aguas. Obtuve la cura no solo de la depresión, sino que también tuve la cura de la epilepsia. Me liberé de 14 años de crisis y ya no tengo ningún síntoma. Ya no tomo más medicamentos, no tengo crisis, no tengo desmayos, no tengo nada. Viendo todo esto en mi vida, la cura, la liberación de esos vicios y progresando en la fe, entendí que Dios es mucho más grande. Él no quería solo curarme, no solo liberarme. Él quería darme algo que es inmensurable. Es demasiado grandioso que ningún ser humano, nadie puede darme.
ni mi padre, ni mi madre, ni nadie que me ame tanto, solo Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces busqué y fui bautizado con el Espíritu Santo. Lo curioso de toda esta historia es que el día en que nací fui entregado a los espíritus. Yo ya tenía una sentencia de muerte. Y el día en que nací, justamente en el mismo día de mi cumpleaños, el propio Dios me dio su espíritu. Entonces, siempre digo que nací para morir. Y en la iglesia, buscando al Espíritu Santo, entendí que tenía que morir para vivir. Ese espíritu me trajo tanta sabiduría, tanta alegría, un gozo en el alma, que no consigo expresar eso. Todo lo que era Alá en antes. El pecador, el equivocado, la oveja negra, quedó en el pasado. Dios me dio una nueva identidad. Ahora tengo alegría, tengo la fe que me ayuda. Todos los reinos, todo lo que se puede comprar en esta tierra, nada paga el valor de recibir al propio Dios dentro de nosotros. Y la alegría y la fuerza, por más que pasemos por luchas, Dios está con nosotros. Y no hay nada que no podamos vencer cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, y hoy no me falta nada. Eso por dentro y por fuera. Hablo también de lo financiero, hablo también de las necesidades que tenemos. Y hoy estoy casado, y bien casado desde hace 3 años. Tengo mucho que agradecer, primero a Dios y después a mi padre, mi madre y mi hermano, porque nunca desistieron de mí. Y se cumplió en la vida de mi madre la palabra que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y hoy servimos al Dios vivo y somos muy felices, de verdad. Você vê, quando o problema del alma foi resuelto, todo o demais se foi arreglando. Davi digo assim, em el Salmo 42, como el siervo anela las corrientes de água, assim suspira por ti, ó Deus, el alma mía. Mi alma tiene sed de Deus, del Deus viviente. Quando vendré e me apresentarei delante de Deus? Mis lágrimas han sido mi alimento de dia e de noite, mientras me dizem todo el dia: ¿dónde está tu Deus? Me acuerdo destas coisas e derramo minha alma dentro de mim, de como com la multitud e la guiaba hasta la casa de Deus, com voz de alegria e de acção de graça, com la muchedumbre em fiesta. Por que te abates, alma minha? E por que te turbas dentro de mim? Espera em Deus, pois he de alabar-lhe outra vez por la salvação de sua presença. Davi ele entendia que o dolor de sua alma era a ausência da presença de Deus. A presença de Deus é que enferma a alma. É a presença de Deus que hace com que a alma ela quede triste, caída, batida. Eu sempre uso uma terminologia de que el alma é hecha a medida. El alma é hecha a medida de Deus. Solo Ele pode llenarla. Uma pareja, dinheiro, amigos, trabalho, viagens, fama, nada disso é capaz de llenar el alma, porque Ele é hecha a la medida, e solo Deus cabe em ella. Amém? Solo Deus pode llenarla em sua plenitude. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos a orar por você que está com sua alma enferma, herida, lastimada. Talvez como ele, desde a niñez, você venga trazendo um dolor.
Então, hoje você vai ser curado. Hoje sua alma vai ser restaurada. Amém? Quantos necessitam dessa oração? Venga aqui delante do altar, você que quer, você que está, o bispo, eu tenho minha alma triste, eu tenho minha alma batida, o bispo é orado todas as noites. Você que está aqui, o bispo, eu perdi meu familiar, e quando ele morreu, parece que eu me morri com ele. Eu não consigo mais recuperar-me da perda dessa pessoa. Venga aqui também, por favor. Venga aqui, traga sua salma nas mãos, por favor. Tenha sua salma nas mãos. Por favor. Venga aqui, você que quer. Você que de pronto está aqui, e também você diz a seu bispo, eu sofro da mesma enfermidade que ele, epilepsia. Venga aqui. O bispo, eu intentei suicídio igual a ele. Venga aqui, porque hoje você vai ser livre de tudo isso. Amém? Pónganse todos de pé, por favor. Pónganse todos de pé. Cierre os olhos, por favor. Si abatido y herido estás, y el pecado pesado está, Cristo te llama. Se ao final del caminho estás, Si al final del camino estás, sem saber hacia dónde mirar, sin saber hacia dónde mirar, Cristo te llama. Cristo te llama. Venante Ven ante su altar, su altar. el Padre te recibirá El Padre te recibirá com sangre con sangre preciosa. preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Ven a Él, ya no esperes Cristo más. te llama. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Nueva vida Jesús te dará. Cristo te llama. Cristo te llama. Ven ante su altar. Ven ante su altar. El Padre te recibirá El Padre te recibirá con sangre con sangre preciosa. preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. ó Senhor, nuestro Deus, solo o Senhor pode ver as almas. Os homens veem o corpo, mas não conseguem ver el alma. E muitas vezes Jesus, el alma, está dentro desse corpo querendo morir-se. Afuera a pessoa hasta muestra uma sonrisa. Quando lhe perguntam como estás, ela já automaticamente disse bem. Mas el alma não está nada bem. Porque a alma de Ed, ó Deus, está desgarrada, herida. Há pessoas aqui que morreram junto com um familiar. Ele se foi e Ed não consegue, Deus meu, recuperar-se. Ela não consegue superar esse dolor que todos os dias la carcome. Ela já não consegue, Deus, mais viver.
pessoas que depois que a pareja se murió, ela não consegue nem dormir na cama, porque ela não consegue suportar a ausência dessa pessoa. Mira o dolor, Jesus, que está no alma dessa mulher, no alma dessa jovem que sofreu, Deus, uma violação, um abuso, e de aí para cá, o alma de ela se destroçou. Ela ha sido dominada, Jesus, por um dolor, uma tristeza, uma depressão, que nadie sabe o que é de assim. E ela não habla desse assunto, mas dentro de ela estão os recuerdos todo o tempo. Senhor Espírito Santo, solamente o Senhor pode sanar o alma dessa pessoa. Solamente o Senhor pode quitar esse dolor que hace que ella hasta grite, Jesus. Às vezes a pessoa é tão agressiva, violenta, ella é uma pessoa muito déspota, e muita gente la vê mal, mas porque nadie vê que toda essa agressividade, toda essa maneira de ser, é a alma de ella. Meu Senhor, Tu tens o poder de curar a hora essa pessoa. Coloque o salmo em seu coração e pida-lhe a Jesus a hora que Ele venga curar sua alma. Pida-lhe a Ele que cure sua alma a hora. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele, porque Ele vai curar sua alma. Ele quer escutar a sua oração. Eu vou apagar o microfone e você vai falar com Deus, sem esperar por mim, por nadie. Você vai falar com Jesus, como Davi digo: eu he de buscar ao Senhor, e a alma se acalmará, se sanará. Hable com Ele aí a hora. Isso, hable com Ele. Oh Jesus, sana essa alma ora. Sana essa alma ora. Que a alma dessa persona sea livre agora. Espírito Santo, descienda aqui agora, Espírito Santo, e sana-las. Sana-las nesse momento. Sejam sanados agora. Jesus, Ele sana sua alma desse dolor, dessa tristeza, deste vazio. Seja sanado. E você que está enfermo fisicamente, seja curado também aí a hora. Jesus também lhe cura desse câncer, lhe cura desta epilepsia, lhe cura desse tumor. Seja curado desse dolor a hora, seja curada dessa diabetes, seja curado a hora de sua espalda, de sua coluna, seja curada desse dolor em suas articulações, seja curada de seu estômago, seja sanado a hora de todos os males físicos e espirituais. Sejam sanados, sejam livres aí a hora, sejam livres, porque eu ministro a sanidade dessas pessoas, e que sobre todo elas tenham paz. Tenham paz, a paz de nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Dê graças a Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Podem regressar a seus assentos agora. Graças a Deus. Oh, quão hermoso.
Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo resucitó. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. Nadie es más grande, Nadie es más grande, solo Ele é Senhor. solo Él es Señor. Canta, aleluia. Canta aleluya, Cristo ressuscitou. Cristo resucitó. En ante su altar el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Digam graças a Deus. Tomem assento. Tomem assento. Eu queria falar com vocês hoje e tratar sobre esse assunto que nós vivimos em uma época, em uma generação que as pessoas elas creem que quanto mais dinheiro elas ganhem, mais elas vão poder solucionar os problemas que elas estão enfrentando. Então, se nós vemos essa guerra das pessoas, trabalham mais, não têm tempo para suas famílias, não têm tempo para ellas, e tudo o que ela faz é para ganhar mais dinheiro, porque ela crê que com o dinheiro ela vai resolver esse problema, aquele outro problema, e as pessoas não entendem que o maior problema do ser humano está dentro dele. O maior problema não se vai resolver com dinheiro. O dinheiro sim, você vai pagar um bom hospital, mas você não vai comprar a saúde. O dinheiro sim, ele vai ajudar a comprar uma boa casa, dar comodidade à casa, mas isso não vai comprar sua família, não vai comprar o amor de seus filhos, de seu marido, de sua esposa, não vai. E nós vemos isso, quantos ricos desse mundo são ricos a estar no mais poder, mas são pessoas infelizes, não conseguem ser felizes em um matrimônio, não conseguem ter um matrimônio, mas têm o dinheiro, mas não conseguem ter família. Hijos perdidos, pesa o dinheiro que têm os hijos perdidos. Eu estava lendo esses dias um famoso que se acabou de morrer com uma enfermidade e gastou todo o que ele tinha para tentar, mas não conseguiu, porque pese a seu dinheiro, pese a os melhores tratamentos, melhores médicos, não conseguiu, não pudo, porque há coisas que o dinheiro não vai comprar, ele não vai conseguir proporcionar para a pessoa, mas como a pessoa não tem o entendimento do valor da alma, da importância da alma, então ela coloca outras coisas como prioridade para ela, que ela considera mais importantes. Ou seja, a causa da batalha que existe, Deus, Ele quer sua alma, e Satanás também quer sua alma, ou não é verdade? Há uma luta por sua alma, para você entender o valor de sua alma. Satanás não luta para dinheiro, para ter dinheiro. Ele luta por el alma das pessoas. Assim como Deus. Deus, ele amou ao ser humano de uma tal maneira que ele enviou Jesus para morir na cruz para salvar el alma. Jesus não vino salvar o corpo.
A venida de Jesus a esse mundo não foi para salvar o corpo. Porque você sabe que a paga do pecado é quê? É a morte. Ou seja, quando há pecado, alguém tem que morrer para cobrir aquele pecado. Então, se Deus, para poder resolver esse problema, para não perder nossa alma, então Ele enviou Jesus. E Jesus pagou por nossa alma. Ele pagou com a sangre de Ele pagou por la redenção de nossa alma. Mas infelizmente, a pessoa não entrega essa alma para Ele. É como quando você vai a um mercado e você compra, você paga por uma mercancia e você não recebe a mercancia. E foi isso que Jesus disse, Ele pagou, mas Ele não recebeu nossa alma. Porque nossa alma, nós outros temos que dársela. Ele não la vai tomar a la fuerza. É uma decisão de cada pessoa. E mientras a pessoa não entende o valor de sua alma, ela não entende o porquê ela deve entregar essa alma para Jesus. Porque ela não entende o valor da alma. Ela pensa que a vida termina aqui. Ela pensa que se morreu, se acabou. E não é isso. El alma é eterna. El alma é eterna, o corpo não. Com dinheiro, a pessoa pode comprar um ataúd bem bonito, pode ser uma lápida, um mausoléu. Mas, o que há aí de dentro? Se acabou. Porque a alma já foi para seu destino. El alma já foi para o destino de ella. E o destino del alma eu lhe dou mientras eu vivo. Mas mientras eu estou com vida, que eu vou a decidir para onde irá minha alma. E há muita gente que diz assim, o bispo, eu não creio que Deus, Ele vaya echar as pessoas en el inferno. Não, Deus não vai echar a nadie no inferno. Não, de maneira alguma. A pessoa vai sola. Ela vai por decisão própria. Porque ela não quis dar essa alma a Jesus. Porque ela não quis oferecer essa alma a Jesus, então a alma de ella passará a eternidade com o diabo. Mas a culpa não é de Deus. Porque Deus deu ao ser humano a opção. Ele deu ao ser humano o poder de decisão. Eu decido o que vou fazer com minha alma. Eu decido. Então, se eu não posso culpar a Deus, porque Ele pagou um preço caro, Ele enviou o único Hijo, o único, para poder salvar as pessoas, para dar a todas as pessoas a oportunidade de ter uma eternidade com Ele. Mas que é o que Ele pode fazer se a pessoa rechaça isso? Se a pessoa se nega a entregar-se a Ele? Se ela quer continuar vivendo no pecado? É a decisão da pessoa. Mas el alma, senhoras, senhores, jovens, el alma é eterna. El alma não vai morrer. Davi, em um desses salmos, Salmo 49, abre aí para que você veja, por favor. Salmo 49, coloque em pantalla para mim. Verso número 7. Ele disse assim, hablando de los ricos, de los que sumam fortunas, ele disse assim, ninguno de ellos poderá, em maneira alguna, redimir a su hermano, nem dar a Deus quê? Su rescate. Porque a redenção de sua alma é caríssima, é muito custosa. Para que você entenda o valor da alma,
o valor da alma é caríssima. Não há dinheiro na vida que pueda comprar a salvação da alma. Não há. Porque é caríssima. Ela é tão cara, tão cara, tão cara, que foi a sangue de Jesus, o preço, de tão caro que é. Imagine se você para salvar sua vida, seu hijo tuviera que morir. O que você haria? Hein? O que você haria? Se para que você viva, seu hijo tivesse que morir. Imagine-se. E Deus, Ele pagou esse preço. Caríssima. Tão cara é a salvação da alma. É a coisa mais difícil que existe no mundo. É salvar almas. Então ele disse, porque a redenção de sua alma é caríssima. Ou, em la outra tradução, disse que é muito costosa. E nunca se logrará, para que viva para sempre e não veja corrupção. Você consegue entender isso? Quem consegue entender isso? O valor de sua alma. Nadie poderá pagar por la salvação da alma, nem la suya, nem sequer la de um familiar. Nadie. Depois que a pessoa se foi, já não há mais nada que eu possa ser. Porque a alma, o destino da alma é mientras eu vivo. Mientras eu estou com vida. Por isso que eu tenho que lutar para salvar-me e salvar a los míos mientras estão vivos. Vou lutar com toda a minha força para falar de Jesus para eles, para levá-los ao reino de Deus. Eu fui essa semana a São Cristóbal de las Casas, allá em Chiapas, para ver a igreja allá, e fui a essa concentração em Tuxtla, e o pastor me estava comentando que uma pessoa importante allá de la cidade de São Cristóbal, ella foi à igreja, ela é uma política, ela foi à igreja, e ela foi falar com o pastor orou por ella, e ela se liberou. E depois ela voltou para pedir por el papá de ella. E se o pastor podia ir visitar o papá de ella para orar, porque o papá dela já estava em las últimas. E aí o pastor foi, e digo para ele, Senhor, digo assim, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui para salvar sua alma. Ele diz, você crê na Bíblia? Aí ele diz assim, eu creio. Mas eu lhe vou mostrar uma coisa. E o pastor mostrou para ele aquele passagem bíblico de rico e Lázaro. Que o rico foi para o inferno. E Lázaro foi ao céu. E ele pensava que não existia isso. Ele disse, mas eu não sabia que existia isso. Eu pensei que todos íamos para o mesmo lugar. Porque foi isso que me foi ensinado. A pessoa morre, vai a um purgatório, depois ela sube. E quando o pastor mostrou isso para ele se quedou aterrado. E o pastor disse para ele, se você crê em Jesus aqui a hora, sua alma vai ser salva. Ele disse, eu creio, eu quero Jesus, eu quero. E o pastor, na hora, bautizou em las águas. Ao dia seguinte, o Senhor morreu. E morreu com uma sonrisa. Só estava esperando para ser salvo. Me está compreendendo, sim ou não? Porque o valor da alma é incalculável. Jesus digo, de que sirve ao homem ganar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Se você coloca na balança o mundo inteiro, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o seu ouro, todo o seu dinheiro, todo o que o mundo tem, de um lado da balança, e no outro lado, você colocar alma, vai ser isso. El alma vale mais que todo o mundo. Pode colocar todo o mundo, mas colocou na alma, essa alma vale muito mais. Tamanho é o valor da alma. Entenda isso. Se você resolve o problema de sua alma, você vai resolver todos os demais problemas. Todo, não vai faltar nada. Não vai faltar nada, não vai faltar dinheiro, não vai faltar tranquilidade, não vai faltar saúde, nada. Deus lhe dará tudo o que você necessita. Se você lhe dá a Ele o que Ele mais quer, sua alma. Amém, gente? Não cambie sua alma por uns poucos pesos. Você vai deixar de correr detrás das coisas que você pode obter, para que você obtenha a salvação de sua alma. Porque você vai entender quanto vale minha alma. Vale o mundo inteiro. Valeu a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu a vida dele. E o que nos separa de Deus, o que hace com que a alma se distancie de Deus, é o pecado. O pecado é que provoca isso. Você vê que aquele muchacho, ele era viciado em pornografia. Você vê, e ele era atormentado. Porque a alma dele estava perdida. Mas quando ele se entregou a Jesus, se acabou. Se acabou o tormento. Se acabou as ganas de morrer. Se acabou a ansiedade, se acabou a epilépsia. Todo porque a alma foi salva. Porque a alma foi entregada a Jesus. Então, é importante que você venha à igreja, mas o que vai salvar sua alma não é venir à igreja. Você não vai ser salvo porque você é católico, evangélico, cristiano. Não, você vai ser salvo porque Jesus vai salvar sua alma. É Ele quem vai salvar sua alma. É Ele quem vai resgatar sua alma. É Ele. Mas Ele necessita que você decida por isso. Nada pode ser em seu lugar. É uma decisão de cada quem. Cada um. Mas entenda. Essa decisão eu tomo em vida. Por isso que eu protejo minha alma. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu nasci com fecha de nascimento, não com fecha de caducidade. Então, eu não sei quando será esse dia. Pode ser hoje. O bispo, você é jovem. Pero jovem está morrendo aí, ó. Quem mais está morrendo? Jovem ou viejo? Porque eles querem viver a vida louca. E pensam que nunca lhes vai passar nada. Então, não é questão de idade, é uma questão de que eu tenho que estar preparado para esse momento, de que realmente, se eu me vou hoje, eu sei com quem me vou, porque eu lhe dei minha alma a Ele passou a ser o Senhor de minha vida, e eu sei que estou salvo, porque Ele me dá paz. Quando a alma está salva, você tem paz, não está livre de problemas vão vir, mas você terá paz para enfrentá-los e vencê-los. Está compreendendo, sim ou não? Porque quando a alma está salva, você está em paz. Por isso que você é feliz. Quando você está salvo, quando sua alma está salva, você é feliz. Então, se você não é enojão, você não é peleoneiro, você não é trompuda, você não é agressivo, você não é violento, você não é aquela pessoa que habla malas coisas, negativa. Não, porque sua alma está salva. E aí você só se llena de alegria. Amém, gente? Pense nisso. Pense no valor de sua alma, na importância de sua alma. Ela vale mais que todo. Não cambie sua salvação por nada, nem por nada. Amém, gente? Eu vou orar a hora
por usted que quer a salvação de sua alma. Por usted que disse assim, o bispo, eu não tenho certeza de minha salvação. Se hoje eu me vou, eu não sei para onde irá minha alma. Não sei. Então, se você quer essa certeza da salvação, então você vai a dar-la a Jesus. E quando você dá a sua alma para Jesus, significa que você la está quitando das manos de Satanás. E você vai ter paz, alegria, gozo. Você quer isso? Se você quer, ponga-se de pé em seu lugar. Davi, ele continuando sobre esse tema da alma, e ele falando de aqueles que creem que as riquezas são sua torre fuerte, ele diz assim, como ovelhas são destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos regirão por la mañana, sua forma será para que o Seol la consuma, de modo que não tenha morada. Pero Deus redimirá minha alma del poder del Seol, pois Ele quê? Ele me receberá. Não temas quando alguno se enriquece, quando a glória de sua casa aumenta, porque nada se llevará quando muera, nem sua glória. Vê que coisa. Vê que coisa. Por isso, quando você vê os demais, não envidie a los demais, porque está escrito aí. Não temas quando alguém se enriquece, e quando sua glória, a glória de sua casa aumenta, porque nada se llevará. Nada se llevará quando muera, nem sua glória descenderá com ele. Já contei para vocês uma vez a história de Alexandre Magno, que foi um dos grandes imperadores, que quando ele estava para morir-se, e morreu muito jovem, ele hizo um pedido que, quando ele fora enterrado, quando ele fora levado para sua sepultura, ele queria que os médicos levassem o ataúd dele. Os médicos que cuidavam dele, que levassem seu ataúd. Ele queria que suas manos fossem colocadas fora do ataúd. E ele queria que sua riqueza fosse colocada no caminho por onde o ataúd passava. E aí perguntaram para ele, mas por quê? Por que tu quer essas três coisas? Porque eu quero que os médicos vejam que eles não têm poder sobre a morte. Que eles não têm poder sobre a morte, nem tampouco sobre a vida. Eu quero que minhas manos estejam para fora, para que todo mundo veja que não estou levando nada dessa vida, e que as riquezas, todo o que eu conquistei, se quedou por aí. Isso é para que nós outros reflexionemos, que pensemos, de que serve de eu ganhar tantas coisas e perder minha alma? Perder minha alma por causa de uma pareja, perder minha alma por causa de uma novia, de um novio, perder minha alma por causa de um trabalho, perder minha alma por causa de alguns centavos, ou de alguns milhões, não interessa, perder minha alma por essas coisas. Então, ele disse, nada llevará quando muera, nem sua glória descenderá com ele. Aunque mientras viva, a si mesmo se felicite, e aunque os homens te alabem quando prosperes, irá a reunir-se com a generação de seus padres, quienes nunca verão a luz. Mira que coisa. Você sabe que quando você prospera, não faltam luz. Luz quê?
Os barbeiros que te alabam, ou não é verdade? Não falta, você pode observar. Você que está aqui e que já foi muito próspero, você sabe, mientras você tinha muito dinheiro, tinha boas condições, sua casa quedava assim, ó, apinhada de gente. Ou não é verdade? Todo mundo queria ir a ver-lhe. Família estava aí. E ele que bom tipo. Vê-la. Quando você tinha dinheiro, que você ia lá, cantina, e você pagava las chelas, todo mundo era seu amigo, buena onda, esse tipo é buena onda, bom tipo, ou não és? E quando acaba o dinheiro? E quando não há dinheiro? Onde estão aqueles que lhe alabavam? Você vê quantos artistas que um dia vieram arriba, eles andavam em la calle, todo mundo os conhecia, e eles perderam a fama, envelheceram. Onde estão eles? Nadie sabe. Nadie sabe. E a pessoa hoje está vieja e abandonada. Todo mundo la abandonou, hasta os hijos la abandonaram. E la derrou na miséria, morre na miséria, morre sem nada. E la fama, e os que lhe davam os aplausos, que passou? Se acabou. Porque quando acabou a glória, acabou o dinheiro, se acabaram os amigos, se acabou os aplausos. Você vê que às vezes há pessoas nas redes sociais que elas hacen escândalos para poder aparecer novamente na mídia, porque ela foi. Então ela tem que fazer alguma coisa para que ela vuelva a ser recordada, porque nadie mais se recuerda de ela. Assim é a glória desse mundo. Passa, a pessoa é olvidada. Me estão compreendendo? E os amigos se vão. Então, ele disse, irá reunir-se com a generação de seus padres, quienes nunca verão a luz. Por que nunca verão a luz? Porque estou no inferno. Não tem mais luz. Não tem mais, estão solos. Aí disse, el hombre em su vana glória, pero sin entendimento, és como o quê? Las bestas que perecem. Assim és el hombre, assim és la glória del hombre. Murió, se acabou. Sua alma é eterna. Se você dá essa alma a Jesus, sua glória, talvez você nunca vai ter glória aqui nesse mundo. Talvez nesse mundo nunca nadie vai saber quem você é. Você de pronto é um número. Quando morre, nadie sabe que morreu, a não ser os familiares que estão aí mais cercanos e vão saber que morreu. Então, nadie vai dar valor, não importa. Você não vai sair nas portadas delas, morreu senhora fulana. Não. Essa não é verdade? Nadie se acorda. Mas se sua alma está salva, a Bíblia, Jesus dijo, quem dijo foi o próprio Jesus, que há gozo, que há alegria em los cielos, quando uma pessoa é salva. E Jesus vai descer assim, ó, senta-te aqui na mesa, para esse lugar que está preparado para ti, desde a fundação do mundo. Então, tenha isso em mente, sua alma vale mais que todo. Nada vale sua alma. Amém, gente? Cierre os olhos, por favor. Graças a Deus. Mi alma estaba lejos del camino de Dios. Yo era ciego y despreciable, pecador. Mas Jesus já transformou. Mas Jesús
Jesús ya transformó mis tinieblas em luz. mis tinieblas en luz. Quando Ele extendeu Cuando Él extendió su fuerte su mano fuerte mano para mim. para mí. Quando Jesus extendeu Cuando Jesús extendió su fuerte mano. su fuerte mano. Quando Ele extendeu su fuerte mano para mim. Cuando Él extendió su fuerte mano para mí. Eu era pobre e perdido, Yo era pobre y perdido. sem Deus e sem Jesus. Sin Dios y sin Jesús. Quando Ele extendeu Cuando Él extendió su fuerte mano. su fuerte mano para mí. Agora me regozijo Ahora me regocijo desde que lo aceptei. desde que lo acepté. E em la tempestade eu puedo descansar. Y en la tempestad yo puedo descansar. Pois com Ele fui liberado. Pues con Él fui liberado. E não temo nenhum mal. Y no temo ningún mal. Quando Ele extendeu Cuando Él extendió su fuerte mano su fuerte mano para mim. para mí. Quando Jesus extendió su fuerte mano. Quando Ele extendeu Cuando Él extendió su fuerte mano para mí. eu era pobre e perdido, Yo era pobre y perdido, sem sin Deus. Dios y sin Jesús. Quando Ele extendeu su fuerte mano para mí. entregue sua alma para Ele agora. Se realmente você está tomando essa decisão com consciência, entrega-lhe a Ele sua alma. Dê a Ele sua alma. Dê a Ele. Porque neste momento, Ele quer salvar sua alma. Ele quer que você seja salvo, minha amiga, meu amigo. Foi por você que Jesus morreu na cruz. O preço que Ele pagou, tão caro, tão alto, caríssimo, foi para redimir sua alma, salvá-la, para que você pudesse estar toda a eternidade com Ele. Então, dá-se-la a Ele. É o que Ele quer. Ó Espírito Santo, receba neste momento a alma dessa pessoa, meu Senhor, que toma essa decisão hoje. Ela não quer esperar um dia mais, Jesus. Ela quer a salvação de sua alma. Ela quer essa eternidade contigo, Jesus. Quizás nesta vida, ela foi colocada de lado, ela foi considerada a ovelha negra, ela foi olvidada por todos, quizás hasta por los hijos, por la família, mas o Senhor nunca la olvidará. Aleluia. Senhor, salva essa pessoa aqui agora. Receba, Jesus, neste momento essa vida, essa pessoa, meu Senhor, que hoje ela tomou essa decisão. Ela quer a eternidade a seu lado, Jesus. Ela não quer passar alguns dias, semanas, meses ou anos contigo. Ela quer estar por toda a eternidade junto a ti. Aleluia. Então, vem, Jesus, e envuelva-las nesse momento com tu presença. Senhor, perdona-los pecados, perdona-los. Pida-lhe a Ele perdão por todos os seus pecados,
por todos os erros. Porque Deus está agora, meu amigo, limpiando sua alma. Entregue a Ele todas as suas culpas, todo o seu passado, todas as marcas que você traz. Entrega todo a Ele. Isso, dê a Ele toda a sua vida. Jesus, que todas estas almas sejam agora envoltas por tua essência. Envolva-las, Espírito Santo, envolva-las. Toca-las, Espírito Santo. E neste momento, que essa pessoa seja llenada, que ela seja tocada. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, transforma essa pessoa que entrou aqui hoje com tanta amargura, mas que agora, Jesus, ela receba o gozo da salvação, ela receba a paz de tu amado Espírito. Aleluia, oh aleluia, 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 adore-lo. ¿Quién soy yo para merecer tan puro amor? ¿Quién soy yo para ser la imagen de mi Dios? ¿Quién soy yo para tener la mano que me asegura? Soy tan pobre criatura que ni mismo sé quién soy, mas tú, Jesús, me hiciste entender que para ti soy precioso, que para ti tengo valor. Eres poder, eres virtud y belleza, eres la propia naturaleza, eres consuelo, eres amor. Quem sou eu para merecer uma corona? ¿Quién soy yo para merecer una corona? Quem sou eu para tornar-me vencedor? ¿Quién soy yo para tornarme un vencedor? Quem sou eu para clamar e ser ouído? ¿Quién soy yo para clamar y ser oído? E através de mim remido, Y a través de mi gemido, mover la mano de rei, Senhor. mover la mano de un rey, Señor. Mas tu, Jesus, Mas tú, Jesús, me hiciste entender, que para ti sou precioso, que para ti soy precioso, que para ti tenho valor. que para ti tengo valor. Eres poder, Eres poder, eres virtude e beleza, eres virtud y belleza, eres la própria natureza, eres la propia naturaleza, eres consuelo, eres consuelo, eres amor. eres amor. Aleluia. Adore-lo agora, meu amigo, minha amiga. Porque Jesus lhe trago aqui nesta manhã para salvar sua alma, para colocar em nos teu na corona. Talvez você nunca teve nada na vida, mas Jesus, Ele coloca em sua cabeça uma corona. Aleluia. Para que você pueda reinar com Ele para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as mãos se você quer
e dá-lhe graças a Ele, adore-lo por la salvação, por el perdão de seus pecados, por Ele haber-lhe traído aqui hoje, para você entender o valor de sua alma, e quão valioso és você para Ele, que Ele valora a sua vida, que Ele lhe ama, minha amiga, meu amigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, a hora descende sobre essa persona, Espírito Santo, e llena-la de alegria, llena-la de força, llena-la de gozo, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Isso, adore-lo, adore-lo com toda a sua alma, com todo o seu coração. E Ele, Espírito Santo, és derramado sobre sua alma, ora, sobre sua vida, e Ele vai llenar de força, Ele vai llenar-lhe de vigor, de alegria. Aleluia, aleluia. Quem sou eu para merecer uma corona? Quem sou eu? ¿Quién soy yo Para tornar-me um vencedor? para tornarme un vencedor? Quem sou eu ¿Quién soy yo para clamar e ser ouído? para clamar y ser oído? E através de mim gemido, e através de mim gemido, mover as manos mover las manos de um rei, Senhor. de un rey, Señor. Mas tu, Jesus, tu me hiciste entender Tú me hiciste entender que para ti sou precioso, que para ti soy precioso, que para ti tenho valor. que para ti tengo valor. Eres poder, Eres poder, eres virtude e beleza, eres virtud y belleza, eres a própria natureza, eres la propia naturaleza, eres consuelo, eres consuelo, eres amor. Mas tú, Jesús, tú me hiciste entender que para ti soy precioso, que para ti tengo valor. Eres poder, eres virtud y belleza, eres la propia naturaleza, eres consuelo, eres amor. Reciba a paz de nosso Senhor Jesus. Receba essa alegria de que para Ele você tem valor, meu amigo, minha amiga. Para Ele você és valioso. Aleluia. Oh Jesus, eu te adoro, porque Tu me elegiste. Tu, Senhor, Tu nos encontraste quando estávamos no mais profundo abismo, mas aí Tu, mano, nos alcançou. Aí Tu, misericórdia, chegou a nós outros, e hoje estamos aqui, ó Deus, podendo adorar Tu nome. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas Tu, Jesus, Tu me hiciste entender que para Ti soy precioso, que para Ti Tengo valor. eres poder, eres virtude e beleza, Eres
eres amor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Ele, sua adoração.